Olá, que bom sempre estarmos juntos, compartilhando, pensando, refletindo, meditando nos princípios da Palavra de Deus. Palavra esta que se manifesta a nós na pessoa de Jesus Cristo. Hoje você e eu temos a Bíblia, mas a Bíblia nos diz, a Palavra de Deus nos diz que Ele, Jesus, é o Verbo, é a Palavra que se fez carne e habitou entre nós. Se você pegar Gênesis, capítulo de número 1, você vai ver que Deus criou o mundo, criou todas as coisas pelo poder da sua Palavra. E depois, se você pegar o Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, você vai entender claramente que a palavra, o verbo que criou todas as coisas, é a pessoa de Jesus. Ele é o verbo. Diz a Bíblia que todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que se fez existe. Todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. Ele é o Criador e Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, quando você e eu tomamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada em nossas mãos, nós precisamos entender que nós não estamos ali com um livro histórico que conta a história de um povo e um momento ou vários momentos da humanidade. Não, não, não. Quando você e eu tomamos a palavra de Deus em nossas mãos, nós estamos ouvindo o próprio Deus. E é por isso que nós temos que ter total submissão e obediência à palavra de Deus. Ainda que muitas coisas nós não entendamos, ainda que muitas coisas não tenham sido reveladas a nós, e a gente não precisa inventar, uma coisa que nós precisamos aprender é a sermos humildes e dizer, não sei, não entendo, porque também não sou obrigado a saber e a entender todas as coisas. Por que esta pressão em cima da gente? Ah, então agora eu tenho que saber tudo da Bíblia, eu tenho que explicar tudo na Bíblia. Não, não tem. Não traz muito mais paz e tranquilidade? Uma coisa eu sei, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor e eu decidi entregar a minha vida a Ele e viver para Ele. Eu decidi viver segundo os princípios da Palavra de Deus. Eu decidi seguir o que a Palavra de Deus diz. Se há alguma coisa que eu não entendo, eu vou crer, porque eu não fui chamado para entender em primeiro lugar. Eu fui chamado para crer. E é por isso que a Bíblia é clara em dizer que o justo irá dar fé. E deixa eu chamar a sua atenção para algo muito importante. Aquilo que a gente não entende não faz nenhuma diferença para a nossa vida. Tem muita gente que se desgasta, gasta tempo, energia, neurônio, tentando entender Apocalipse, estudando e fazendo e tal. Meu irmão, o que tiver de acontecer, vai acontecer. O tempo de Deus ninguém muda. Nem Jesus, como homem, sabia do momento da sua volta. Jesus, como homem, tinha suas limitações. Agora entenda isso, se ele tinha, ele mesmo disse, a volta dele, somente o Pai sabia, naquele momento que ele estava aqui, como Jesus. Não como Cristo, mas como Jesus. Então, se você e eu entendermos isso, a gente descansa. Nós não somos obrigados a dar explicação e a entender todas as coisas. Você tem que entender, tem que crer que Jesus Cristo é o único Salvador. Somente Ele pode salvar e você e eu precisamos entender que nós estávamos perdidos. Agora, tudo isso que eu estou insistindo com você aqui tem por base a palavra de Deus. Se eu não creio na Bíblia como sendo a palavra de Deus, como eu vou crer em Deus? Porque é a palavra dele, é a Bíblia Sagrada que me fala dele. Como eu vou crer em Deus se eu não creio na Bíblia? Tem gente que fala comigo assim, ah não, eu creio em Deus, mas tem muita coisa na Bíblia que é ultrapassada. Tem muita coisa na Bíblia que não existe mais. Ora, se tem coisa na Bíblia que é ultrapassada, Jesus mentiu, porque ele disse assim, céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Então a Bíblia se torna circunstancial, se torna cultural, se torna temporal, depende da circunstância, do momento, da cultura. Que é isto? A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus permanece para sempre, diz o salmista. Se você e eu decidimos crer em Deus, se você e eu decidimos crer na palavra de Deus, se você e eu decidimos crer, confiando que Jesus Cristo, somente Ele, é o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós não temos com que nos preocupar no sentido de entender as coisas. Nós precisamos crer e confessar que a nossa vida é dele e que nós vivemos
para Ele. Nunca, jamais desista de crer na palavra de Deus. Firme os seus passos, confesse com a sua boca e o mais Ele fará.